Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quinta unidade do curso Fundamentos de Programação em C. Na nossa quinta unidade, nós vamos estudar as estruturas de repetição. E hoje, na nossa primeira aula da unidade 5, nós vamos conceituar o que é uma estrutura de repetição e depois discutir a nossa primeira estrutura de repetição, que é o comando para, ou a estrutura para, em Portugal. Como é que essa estrutura é implementada ou representada em Portugal. Beleza? Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Mas, professor, o que é uma estrutura de repetição? Bom, uma estrutura de repetição é uma estrutura, um comando, né, que é utilizado quando você precisa repetir várias vezes um trecho de um algoritmo ou até mesmo um algoritmo inteiro. Então, quando você tem uma situação onde você precisa que um pedaço do seu algoritmo, do seu código, seja repetido ou por uma determinada quantidade de vezes, né, uma quantidade fixa de vezes, ou até que uma determinada condição seja satisfeita, então, neste caso, a gente usa uma estrutura de repetição. Beleza? Então, ela é uma estrutura, um comando utilizado para repetir trechos de um algoritmo ou trechos de um código. Esse número de repetição, como eu falei, ele pode ser fixo, ou seja, eu quero repetir um trecho do algoritmo durante 10 vezes, ou ele pode estar atrelado a uma condição. Por exemplo, eu quero que um trecho do meu algoritmo seja repetido até que uma condição seja verdadeira, ou até que uma condição seja falsa. Bom, existem diferentes estruturas de repetição, tanto em Portugal quanto nas linguagens de programação. E nessa primeira aula nós vamos ver a estrutura para em Portugal, ou seja, como é que eu represento essa estrutura de repetição para em Portugal. Vamos lá? Bom, eu vou utilizar a estrutura para quando eu quiser que um pedaço do meu algoritmo ou algoritmo inteiro seja repetido um determinado número de vezes, mas onde esse número é fixo, ou seja, eu conheço esse número. Então eu quero que um trecho do meu algoritmo seja repetido 10 vezes, ou 100 vezes, ou N vezes, beleza? Bom, como é que a gente usa essa estrutura para? Beleza, a estrutura para tem um formato, né? Eu tenho o nome da estrutura, do comando, né, para, e uma variável, no caso aqui a variável i. Depois eu digo o valor inicial da variável i. Então, a variável i inicialmente recebe um determinado valor, que você vai definir aqui. E eu vou repetir esse bloco de comandos aqui, que tem o comando 1, comando 2 e comando 3, até que o valor da variável i chegue num determinado valor final que nós estamos definindo aqui. Então, a sintaxe é para i de um valor inicial até um valor final, faça, ou seja, repita esse bloco de comandos. E aí eu tenho um passo. O passo define um incremento, ou seja, como eu vou incrementar o valor da variável i. Ou seja, de quantas em quantas unidades a variável i será incrementada a cada repetição do bloco de comandos. Beleza? Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, eu tenho para variável i de 1 até 10, faça passo 1. Então, comando para, né? Estrutura para, aí a variável i, valor inicial da variável i, 1. A variável i, que eu estou representando aqui embaixo, ela começa com o valor 1. Beleza? Como esse meu bloco de comandos ele tem só um comando, que é escreva i, então eu não coloquei início e fim. Ok? Mas vamos lá. Para i de 1, então i inicialmente, a variável i inicialmente tem valor 1, até 10. Então eu vou repetir esse bloco de comandos, que tem o comando escreva i, até que a variável i chegue a 10. E vou fazer isso com um passo de uma unidade, ou seja, ao final de cada iteração, de cada repetição, eu vou aumentar o valor da variável i em uma unidade. Então, é como se após esse escreva i, no final da repetição, do bloco de comandos, eu tivesse o incremento i recebe i mais 1.
Então, esse incremento ele é implícito, ok? Ele não está aqui escrito, mas ele vai ocorrer. Tranquilo? Então, vamos lá. I inicialmente é 1, tá? Então, eu vou repetir o I de 1 até 10. Ok, inicialmente I é 1. Então, o I está nesse intervalo de 1 a 10? Tá, né? Então, eu entro no bloco de repetição e vou escrever I. Então, como é que fica a minha saída aqui? Vou escrever o valor 1. Então, quando eu chegar no final do bloco de comandos, é realizado o incremento implícito. Então, I recebe I mais 1. Então, I passa a ter valor 2. E aí eu volto para o início do comando para. E aí eu vou avaliar. O I está entre 1 e 10, né? Porque eu vou repetir o I de 1 até 10. O I está entre 1 e 10? Está. Então, eu continuo nesse laço, nessa estrutura de repetição, e vou executar o meu bloco de comandos mais uma vez. Meu bloco de comandos só tem um comando, escreva I. Então, quanto é que é o valor da variável I agora? 2. Então, eu vou escrever 2. Terminei a execução do bloco de comandos, eu faço o incremento implícito da variável I. Então, I recebe I mais 1. Então, o valor da variável I agora passa a ser 3. Bom, terminei o bloco de comandos, volto para o início da estrutura para e avalio novamente. O I está nesse intervalo de 1 até 10? Tá, porque o I é 3. Então, eu entro no laço novamente, na estrutura de repetição novamente, e vou executar meu bloco de comandos mais uma vez. Então, escreva aí. Quanto é que é o valor da variável I agora? 3. Então, quanto é que vai ser impresso? 3. Terminei a execução do bloco de comandos e recebe I mais 1. Faço o incremento. O I agora é 4. Volto para o início do laço. O I está entre 1 e 10? Está. Então, entro mais uma vez, repito mais uma vez esse bloco de comandos e vou escrever o valor da variável I, que é 4. Depois, incremento novamente o valor da variável I. Então, I passa a ser 5. E vou fazendo isso. Volto novamente para o início do para. O I está entre 1 e 10? Está. Então, repito novamente o bloco de comandos e vou escrever 5. Faço o incremento. O I agora passa a ser 6. Volto para o início da estrutura para. O I está entre 1 e 10? Está. Continua a repetição. Vou escrever novamente o valor da variável I. Então, I agora é 6. Então, escrevo 6. Agora, terminou a execução do bloco de comandos. Incremento I novamente. I passa a ser 7. Volto para o início da estrutura para e avalio. O I está entre 1 e 10? Está. Então, entro na estrutura para, repito novamente o bloco de comandos da estrutura para. Então, escrevo aí, vou escrever o valor 7. Incremento a variável I passa a ser 8. Volto para o início da estrutura para, avalio. I está entre 1 e 10? Sim. Então, continuo. Repito mais uma vez o bloco de comandos da estrutura para. Então, escrevo aí, vou escrever 8. Incremento o I passa a ser 9. Volto para o início da estrutura para. E avalio. O I está entre 1 e 10? Está. Então, repito mais uma vez o bloco de comandos e escrevo I. Então, vou escrever 9. Bom, incremento mais uma vez a variável I. A variável I passa a ser 10, passa a ter valor 10. Volto para o início da estrutura para. O I está entre 1 e 10? Está. Então, executo mais uma vez o bloco de comandos associado aqui à estrutura para. Então, vou escrever I, vou escrever 10. Bom, terminei aqui a execução do bloco de comandos, tem um incremento, né? Tem um incremento implícito. Então, I recebe I mais 1, o I era 10, I passa a ser 11. Volto para o início da estrutura para. O I está entre 1 e 10? Não, né? 11. Então, ele passou de 10. Então, eu saio da estrutura para. Então, eu fiquei repetindo esse trecho de código aqui, né, que no caso só tem um comando, que eu escrevo aí, enquanto o I variava de 1 até 10, sempre sendo incrementado de 1 em 1. Então, o I era 1, depois 2, 3, até 10. Então, eu repeti esse código 10 vezes. Eu repeti esse trecho de código 10 vezes. Beleza? Vamos para um novo exemplo. Agora, ó, eu tenho um exemplo um pouquinho diferente. Eu tenho para I de 1 até 10,
faça o mesmo bloco de comandos, só que agora o passo é 2. Então, o incremento é de 2 unidades. Então, ao final da execução do bloco de comandos, a variável i é incrementada em 2 unidades. Então, é como se eu fizesse i recebe i mais 2. Sempre ao final da execução do bloco de comandos, ou sempre seja ao final de uma iteração. Então, vamos lá. Para i de 1 até 10, então i inicialmente é 1. E o passo é 2. Beleza. O i está entre 1 e 10? Está, né? Então, eu entro no laço e vou escrever o valor da variável i. Então, eu escrevo 1. Só que agora o meu incremento, o passo é 2. Então, como é que é o incremento implícito que está aqui ao final do bloco de comandos da estrutura para? É i recebe i mais 2. Então, o i passa a ser 3. Volto para o início da estrutura para. O i está entre 1 e 10? Tá, porque o i é 3. Então, executo esse bloco de comandos mais uma vez. Então, escrevo aí, o i é 3, então eu vou escrever 3. Incremento o i novamente, né? Incremento de 2 unidades. Então, i recebe i mais 2, que é um incremento implícito, né? Está comentado aqui, porque isso não faz parte do código, é só para a gente entender que aqui está sendo realizado esse incremento. Então, i passa a ser 5. Ok, volto para o início do para i de 1 até 10. Ou seja, o i está entre 1 e 10? Está, porque i é 5. Então, entro no laço novamente, repito mais uma vez o bloco de comandos. Escrevo aí, vou escrever 5. Depois, incremento o valor da variável i em 2 unidades. 5 mais 2, 7. Então, i passa a ser 7. Volto para o início da estrutura para. O i está entre 1 e 10? Está, porque o i é 7. Então, repito mais uma vez esse bloco de comandos. Então, vou escrever i, vou escrever 7. Incremento o i. O i é 7, i mais 2, 7 mais 2, 9. Então, i passa a ser 9. Volto para o início da estrutura para. O i está entre 1 e 10? Está, porque o i é 9. Então, eu entro no laço, né? Continuo no laço e vou executar o meu bloco de comandos mais uma vez. Então, escreva aí, escreva 9. Depois tem o incremento implícito, né? Então, 9 mais 2, 11. Então, i recebe 11. Volto para o início do para. O i está entre 1 e 10? Não. Então, eu saio da estrutura de repetição, não vou mais repetir esse bloco de comandos e vou para a primeira linha depois do para. A execução desse trecho do algoritmo terminaria aqui. Beleza, vamos ver mais um exemplo. Agora eu tenho um exemplo um pouquinho diferente. Ó. Para ir de 10 até 1. Então veja que agora eu estou provavelmente em uma ordem decrescente. Né? O i vai variar de 10 até 1. Como é que vai ser o passo? Menos 2. Então o i começa com o valor 10. Então inicialmente o i é 10. E eu vou repetir enquanto o valor de i estiver entre 10 e 1. Só que agora eu tenho um decremento. Ao final da execução do bloco de comandos, eu tenho um decremento. É como se eu fizesse i recebe i menos 2, porque o meu passo é negativo. Ok, se o i é inicialmente 10, então i está entre 10 e 1? Sim. Então eu entro no laço, na estrutura de repetição, e vou escrever o valor de i. Então, escrevo 10. Meu decremento implícito agora é i recebe i menos 2. Então, o i era 10, 10 menos 2, 8. Então, i passa a ser 8. Volto para o início da estrutura para. O i está entre 10 e 1? Sim, né? Porque o i é 8. Então, eu vou repetir esse bloco de comandos mais uma vez. Então, escrevo i, vou escrever 8. E aí, executo mais uma vez o meu decremento. I recebe i menos 2. Então, o i era 8, 8 menos 2, 6. Então, o valor da variável i agora é 6. Volto para o início da estrutura para e avalio. O i está entre 10 e 1? Sim. Então, executo esse bloco de comandos mais uma vez. Escrevo aí. Então, vou escrever o valor 6. Faço o decremento implícito. I recebe i menos 2. Então, i é 6, menos 2, 4. E agora é 4. Volto para o início do para. O i está entre 10 e 1? Está. Ok, então, repito mais uma vez esse bloco de comandos, escrevo aí, vou escrever 4. Faço um novo decremento, i recebe i menos 2, o i era 4, 4 menos 2, 2. Volto para o início da estrutura para. O i está entre 10 e 1? Sim, porque o i é 2. Então, repito mais uma vez esse bloco de comandos. Escrevo aí, então vou escrever
2. E faço o decremento mais uma vez. I recebe I menos 2, o I agora é 0. 2 menos 2, 0. Volto para o início da estrutura para. O I está no intervalo de 10 até 1? Não, porque o I é 0, o I é menor do que 1 agora. Então, eu saio dessa estrutura, não repito mais esse bloco de comandos e vou para a primeira linha após a estrutura para. Beleza? Tranquilo? O comando para em Portugal é super simples e muito útil. Beleza? Se você gostou da aula de hoje, então clica aí no like, deixa o seu joinha, convida os amigos. Se tem dúvida, comenta aqui as suas dúvidas, deixa suas dúvidas que a gente vai discutir, vai responder. E até a próxima aula, beleza?